Se eu te dissesse que existe uma forma de atrair as coisas tão rápido para sua vida, que parece até ilegal. Rápido, quando eu digo rápido, eu tô falando no sentido assim de você olhar para trás e falar, cara, não tem sentido nenhum, mas aconteceu. Como? Não sei, mas aconteceu. Porque a verdade é que o mundo ele não funciona só através das regras visíveis que a gente sempre aprendeu. Ele funciona através de regras invisíveis. E quem aprende a operar essas leis para de correr atrás e começa a ser alcançada. Então, se você quer saber como, já pega aí o seu café, o seu chocolate quente. No último vídeo falaram do tamanho da minha caneca. Sim, gente, aqui as canecas são grandes, tá? Mas ela tá pela metade aqui, assim, ó. Pega o seu aí e bora para mais um vídeo. Porque talvez hoje você esteja cansada, cansada de tentar, cansada de pedir, cansada de orar e não vê nada acontecendo. As coisas não saírem do lugar. Às vezes você tá cansada de ver os outros prosperando e você sempre ficando para trás. Só que o que talvez ninguém te explicou é que isso não é falta de merecimento. O problema é você tentar atrair as coisas a partir do medo ou a partir do sentimento de escassez. Porque a verdade é que a lei da atração ela não responde ao que você fala. Ela responde ao que você sustenta internamente, naquele momento que ninguém está olhando. E a verdade é que a Bíblia ela nunca foi contra a prosperidade. Na verdade, ela sempre foi contra as motivações erradas. Até mesmo porque uma das citações mais conhecidas da Bíblia é aquela: pedi e dar-se-vos-á. Só que o que acontece é que quase ninguém conecta a continuação. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E pedir mal não significa você pedir algo errado, e sim você pedir a partir de um lugar errado. Pedir tentando controlar, pedir duvidando, pedir com ansiedade, pedir querendo provar algo. Isso tudo bloqueia tudo. Porque você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Você pode perceber que duas pessoas podem até fazer a mesma oração, só que uma recebe rápido e a outra pode nunca ver o resultado daquela oração. E a diferença não está no pedido que foi feito, está no interno de cada pessoa que fez o pedido, naquela fé real, não na fé falada, na fé interna, na fé real. E eu, na minha vida, durante muito tempo, eu achei que fé era você ficar insistindo ali, pedindo, 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 sempre a mesma coisa, sabe? Ah, eu tenho fé que isso vai acontecer, então eu continuo pedindo. Eu acreditava que fé era você aguentar, era você sofrer em silêncio e acreditando que aquilo ia mudar e continuar pedindo. Que, na verdade, eu entendi que fé, ela não é tensão, ela não tem nada a ver com tensão. Fé é tranquilidade, ela é o oposto disso. Em Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E o que é convicção? Convicção não é desespero, convicção é ter paz. Convicção é você ter a tranquilidade de saber que você não precisa vigiar e controlar o tempo todo. Os maiores bloqueios da manifestação é o apego. Porque quanto mais você se apega a algo, mais você vibra na escassez. Quanto mais você tenta controlar o como, mais você está comunicando falta de confiança de que aquilo vai acontecer. E o controle, na verdade, ele é o oposto da fé. Porque quando Jesus ele disse, crê que você já recebeu. Jesus ali, ele estava ensinando algo espiritual ali muito profundo. Ele não estava falando, creia que você vai receber. Mas ele está dizendo, crê que você já recebeu. Você entender isso, muda todo o jogo. E foi quando eu parei de implorar, de negociar com Deus, eu tentar explicar para Ele que eu merecia, que as coisas começaram a fluir. Quando eu soltei o controle, as oportunidades começaram a aparecer de lugares que eu nem imaginava. Pessoas certas apareceram no nosso caminho, portas se abriram. E isso não foi sorte, foi um alinhamento. Porque quando você solta, não significa que você está desistindo de algo. Quando você solta, significa que você confia. E quando você faz esse exercício de soltar, você sai daquela vibração do medo e você passa a vibrar na certeza. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Então, se tudo tá pesado demais, difícil demais, talvez não seja parte do processo, seja falta de alinhamento. Porque existe uma diferença enorme entre você desejar algo e você estar pronta para receber esse algo.
Porque muita gente, às vezes, quer prosperidade, mas na verdade se sentiria culpada se essa prosperidade viesse rápido demais. Às vezes você quer abundância, mas você ainda associa o dinheiro a algo negativo. Às vezes o que você quer é liberdade, mas você tem medo do julgamento das pessoas. E aí o campo à sua volta responde exatamente a esses sentimentos. Pensa que tudo que você persegue foge. E, na verdade, tudo que você permite flui com naturalidade. Porque isso é lei. E quando você entende isso, você começa a viver de outra forma. Porque você para de implorar e você começa a permitir. E quanto mais você começa a observar a vida, mais você passa a entender que não é sobre você fazer mais, mas sim sobre você resistir menos. Porque o esforço excessivo, muitas vezes, ele não é um sinal de comprometimento, mas ele é um sinal de medo. Às vezes você tem medo de que se você relaxar um pouco, tudo vai desmoronar. Você tem medo de deixar o controle das coisas. Só que esse descanso espiritual de que muitas vezes a gente precisa, ele não é passividade, ele é confiança. É você agir sem ansiedade. Se você olhar a história de Jesus, você não vê Jesus implorando. Você nunca vê Jesus correndo atrás, tentando convencer. Ele nunca se explicou demais, ele simplesmente era. E tudo vinha até ele. As pessoas, os recursos, as oportunidades. E quando você começa a entender isso e a operar a partir desse lugar, a sua vida muda de ritmo. E para quem olha de fora as coisas acontecendo na sua vida, vai achar que você teve sorte, mas na verdade não entende que foi apenas o seu alinhamento que mudou. Uma aula completa que a gente pode ter sobre lei da atração na Bíblia é a parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Lá que ele enterrou por quê? Porque ele teve medo e ele perdeu tudo. E não, ele não perdeu tudo porque ele foi punido. Ele perdeu porque ele teve medo e o medo bloqueia o fluxo. Porque quem vibra em expansão recebe mais. E já quem vibra nesse medo perde até o que tem. E eu comecei a perceber na minha vida um padrão claro de que tudo que eu largava começava a acontecer mais rapidamente. Quando eu parava de precisar que fosse naquele tempo, daquele determinado jeito, as possibilidades parece que elas se multiplicavam. Então, soltar é um dos passos mais poderosos da manifestação. E muitas pessoas a gente vê aí elas dizendo que elas acreditam, mas elas estão sempre ali monitorando a movimentação para ver se algo está acontecendo. Vivem buscando sinais, vivem perguntando: será que vai dar certo? E isso não é fé, isso é uma vigilância silenciosa. Porque a fé é você agradecer antes mesmo de você ver. E a gratidão, ela é a sua fé em ação. Quando você agradece como se você já tivesse recebido, você muda completamente a sua frequência. No Salmo 23, diz ali: nada me faltará. E não diz, talvez nada me faltará. Não diz, um dia nada me faltará. Ele simplesmente diz, nada me faltará. É uma afirmação. E quando essa verdade entra em você, a sua postura muda completamente. Suas decisões mudam. Você para de aceitar as migalhas que você aceitava antes. Você para de se diminuir, para de aceitar, para de negociar os seus valores por medo. Eu contei um pouquinho no outro vídeo sobre algumas coisas que eu já conquistei usando, essas técnicas, mesmo sem saber do que se tratava. Porque há muitos anos atrás, a gente não tinha a internet assim, com tanta informação como se tem hoje. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas isso já estava dentro de mim. Então, eu sempre usei isso com trabalho, eu sempre consegui trabalhar nos lugares em que eu quis, com trabalho, com cargos, e inclusive até com o meu marido, eu citei um pouco disso no outro vídeo. Acho que eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui sobre isso. Quando eu conheci meu marido, eu via ele, mas ele não sabia que eu existia, né? Eu conheci ele na igreja, ele tocava, então eu via sempre ele ali. Eu lembro que eu peguei e falei assim: Deus, é um marido assim que eu quero. É com ele que eu quero casar. E eu comecei, a partir dali, eu falava para as pessoas da minha família que ele era meu marido. Ele nem sabia que eu existia, mas eu falava que ele era meu marido. Com o tempo, as coisas foram acontecendo. Eu fui conhecendo pessoas ali dentro, pessoas que eram próximas a ele. O mundo parece que vai se moldando para que as coisas se encaixem. E aí a gente foi, se conectando ali através de pessoas e a gente se conheceu e foi muito rápido, gente. Foi muito rápido mesmo.
Nós namoramos muito pouco, já noivamos e assim, em menos de um ano, nós namoramos, noivamos e casamos. E estamos juntos há 21 anos. E foi dessa forma, eu falava, eu não tinha dúvida. Porque eu deitava na cama antes de dormir, eu imaginava a gente junto, eu imaginava a nossa casa. Nunca ninguém me falou pra fazer isso. Mas eu deitava ali na cama e eu ficava imaginando a gente junto, a nossa casa, como que seria a nossa vida. As coisas foram moldando ao nosso redor para que realmente isso acontecesse. Moro nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos com 30 anos. Aos 15 anos eu desejei estar nos Estados Unidos. Eu tinha 15 anos. Eu não tinha noção nenhuma se um dia isso aconteceria ou não. E o meu marido, uma das nossas primeiras conversas, ele me falou que ele também tinha esse desejo. 15 anos depois, eu pisei aqui. Então, as coisas parece que quando você acredita naquilo realmente, as coisas elas vão se moldando para que aconteça, para que as pessoas certas entrem no seu caminho. As conexões, as portas, as janelas, né, que você precisa abertas, elas vão se escancarando, como se o universo fosse se moldando para que aquilo acontecesse. Só que muitas pessoas, elas acabam bloqueando essas coisas, essas situações de acontecerem, que muitas vezes elas acham que elas não merecem receber determinadas coisas, que elas não merecem viver aquela vida que elas desejam. Então elas acabam bloqueando essas coisas, não porque elas não acreditam, mas porque elas acham que elas mesmas não são merecedoras daquilo. E muitas vezes a pessoa confunde isso com humildade, mas isso não tem nada a ver com humildade. É uma programação que foi feita ali no seu subconsciente para te fazer acreditar que você não merece mais do que aquilo que você tem. Só que você precisa entender que prosperar não te afasta de Deus. Porque prosperar vai te posicionar para ajudar mais, para servir mais e para impactar mais pessoas. Então, a lei da atração, você precisa entender que ela funciona quando o seu pensamento, a sua emoção e a sua ação, elas estão alinhadas. Então, não adianta você visualizar a abundância e você agir na escassez. E quando eu tô falando de você visualizar a abundância e agir na escassez, eu não tô falando que você tem que sair por aí gastando dinheiro que você não tem. Não é disso que eu tô falando. Eu estou falando da sua mentalidade. Porque existem pessoas que têm muito dinheiro, mas ainda assim têm uma mentalidade de escassez. Quando eu falo de abundância e escassez, eu não estou falando sobre dinheiro. E não adianta nada você orar por oportunidades e você rejeitar quando elas aparecerem. Porque muitas vezes elas vão chegar disfarçadas de uma responsabilidade maior. Muitas vezes elas chegam de uma forma, você tem que aprender a identificar oportunidades que te tiram do teu foco, que te tiram do caminho que você quer trilhar e de oportunidades que podem ser o degrau para você chegar até onde você deseja. Por exemplo, quando eu desejava entrar no banco, a minha primeira porta de acesso no banco foi como estagiária. E de repente eu poderia ter falado, não quero esse cargo de estagiária. Eu quero entrar já como gerente, né? Mas na verdade, eu precisava passar as etapas. Ali foi a minha porta de entrada. Então, de repente, aquela porta de um estágio apareceu. Eu vou rejeitar porque não é a vaga que eu quero? Não, é a minha porta de entrada. Uma coisa muito importante que você precisa entender é que às vezes vai ser necessário que você abra mão da sua identidade antiga para que você comece a atrair as coisas que você deseja. Porque às vezes você ainda se identifica com aquela versão sua de que tem que lutar para conquistar, de que trabalha para sobreviver e que sempre teve que dar um jeito para tudo. Só que essa identidade, ela não comporta a próxima realidade que você quer viver. O campo à sua volta te entrega aquilo sobre o que você acredita ser. Então, quando essa sua identidade muda, a atração passa a ser automática. Você não corre mais atrás, você passa a escolher. Você reconhece o alinhamento e tudo passa a fluir à sua volta. E tudo começa a acelerar. Mas o ponto que você precisa entender que ele é libertador é que você não precisa convencer Deus, o universo ou a vida. Você só precisa se alinhar. Porque a manifestação não vai acontecer enquanto você implora. Ela simplesmente acontece quando você só para de resistir. Quando você solta o medo, solta o controle e confia no processo. E é por isso que finalmente quando acontece parece até que foi legal.
Porque parece que foi rápido demais, parece que foi fácil demais. Só que na verdade não é fácil, a verdade é que é leve e existe uma diferença enorme entre isso. Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, se tudo na sua vida espiritual tá pesado demais, talvez você esteja carregando coisas que não são suas. Culpa, medo, necessidade de comparação, necessidade de aprovação. E tudo isso pesa e o peso te atrasa. E quando você solta, você cria espaço. E o universo, ele não suporta espaço vazio. E o que ele vai fazer? Ele preenche esse espaço. Só que ele só preenche quando você para de segurar as coisas antigas e abre espaço para o novo. E quando você abre o seu guarda-roupa e ele tá cheio de roupas velhas e você quer comprar roupas novas, mas você não tem onde colocar, você precisa tirar aquelas roupas velhas para poder colocar as novas. E é assim que funciona a sua vida. Você precisa tirar as coisas velhas, as coisas antigas, para que as novas tenham espaço. E muita gente diz que quer o novo, só que continua ali abraçado no velho, só porque tem medo do novo, do desconhecido. Você precisa entender que soltar não é perder. Soltar é você confiar que algo muito maior está vindo. Você tem que entender que aquilo que é seu não exige perseguição. Aquilo que é seu encontra você exatamente no ponto certo. Então, talvez nesse momento você esteja segurando demais, controlando demais, tentando entender demais. E a mensagem que eu quero te passar com esse vídeo é simplesmente essa: confia. E não uma confiança superficial, mas uma confiança que muda a sua postura. Muda o seu tom de voz, muda as suas escolhas diárias. Porque quando você muda por dentro, o mundo à sua volta ele tem que se reorganizar para combinar com o seu novo eu. E não porque o mundo te deve algo, mas é porque você parou de bloquear. E quando isso acontecer, tudo vai acelerar. As oportunidades, as conexões, as respostas, os recursos, tudo flui, tudo encaixa, tudo chega. E para quem olha de fora parece legal, mas você sabe que não é ilegal, é lei. E você não está atrasada, você só está segurando demais. Então, a partir de hoje, solte, deixa, confia, acredita, não que você vai receber, mas que você já recebeu. Se esse conteúdo falou com você, se inscreve no canal, porque aqui, como eu sempre falo, você encontrou a sua amiga sincera que fala não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa ouvir. Já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nada e comenta aqui embaixo. Eu não estou atrasada, eu já soltei. Não esquece de curtir esse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante e entregar para mais pessoas e compartilha com aquela pessoa que também está precisando aprender a soltar e confiar. Um beijo e até o próximo vídeo.